Você já percebeu que alguns lugares te cansam mais do que te fortalecem? E talvez o problema não seja você. Talvez é o ambiente em que você está. Um ambiente carregado, pesado, com pessoas negativas. Os ambientes, gente, eu aprendi ao longo do tempo que eles não são neutros. Os ambientes, eles têm três funções. Ou eles formam, ou eles deformam, ou eles nos adoecem. Os ambientes servem para isso. Formam, deformam ou nos adoecem. Eu já estive em ambientes que ajudaram a formar um caráter melhor, ajudaram a me formar como pessoa, me ajudaram muito, 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 muito. Também já estive em ambientes onde deformaram aquilo que eu havia aprendido e eu desaprendi. Coisas boas que eu tinha, eu meio que fui me deixando levar por esse ambiente. Eu me senti deformado. E também já estive em ambiente que, se eu não saísse a tempo, eu seria totalmente destruído, arrasado, arruinado. Então, hoje eu quero falar com você. Se você está constantemente cansado, se você está em conflito interno, aquela guerra, isso gasta muita energia. Se você está perdendo a sua paz, se sentindo menor do que você realmente é, essa palavra é para você. Hoje eu preciso te ajudar a identificar se o ambiente em que você está é de fato um ambiente tóxico ou não. Se é um ambiente que te adoece ou se é um ambiente que te fortalece. Se for um ambiente que te fortalece e você estiver apenas enfrentando um momento difícil, o Senhor vai te dar graça, nós vamos alinhar propósitos aqui, expectativas e você vai se manter. Porém, se for um ambiente que te adoece, Deus também vai te ajudar e você vai sair deste ambiente, porque tem um novo lugar de bênção preparado para você. Então já abra um sorriso. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse é o nosso Café com Palavra. Já estamos no ar nessa terça-feira abençoada, dia 20 de janeiro. Glória a Deus por isso. Eu sou seu irmão, sou seu amigo, pastor e terapeuta Carlos Gonçalves. Todas as manhãs, às 8 horas da manhã, nós temos o nosso encontro marcado aqui nesse nosso devocional. E eu quero pedir para quem ainda não se inscreveu no canal, cadê você que ainda não se inscreveu no Café com Palavra? Por favor, se inscreva aqui no nosso canal, se inscreva, clique no botão inscrever-se, é totalmente gratuito e você vai ser abençoado todas as manhãs, abençoada todas as manhãs com uma palavra da parte de Deus. Já se inscreveu? Está escrito? O próximo passo é você deixar o like, esse joinha que você coloca, você está dizendo para o YouTube recomendar esse conteúdo, fazer com que esse conteúdo alcance muitas pessoas para que vidas sejam abençoadas através desse conteúdo. Eu quero ler aqui o texto base desta mensagem. Abra o coração, deixa o Espírito Santo ministrar ao seu coração no dia de hoje. Gênesis capítulo de número 12, a partir do verso 1, olha o que diz a palavra do Senhor. O Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu te mostrarei. Farei de você uma grande nação, o abençoarei, e engrandecerei o seu nome, e você será uma bênção. Glória a Deus. Queridos, esse texto é um texto bíblico muito conhecido, porém tem algumas revelações de Deus aqui que são importantíssimas você pegar para a sua vida. Primeiramente, esse texto nos fala de uma promessa condicional. Uma promessa que Deus está falando para Abraão, porém uma promessa condicional. E você me pergunta, pastor, o que são promessas condicionais? Promessas condicionais, gente, são promessas que só vão se cumprir devido a uma condição. São promessas que só vão acontecer devido a uma condição, ou seja, sai da sua terra, sai da sua parentela, sai do lugar que você está, vai para o lugar que eu vou te mostrar. Se você fizer isso, essa é a condição, sair da terra. Se você fizer isso, eu farei de você uma grande nação, eu te abençoarei, engrandecerei o seu nome
e você será uma bênção. Deu para entender? Promessa condicional é essa. Deus vai fazer a parte dele se Abraão fizesse a parte dele. Enquanto Abraão não saísse da terra, Deus não cumpriria a promessa. Existem promessas e a maioria das promessas na Bíblia são promessas condicionais. Talvez ninguém nunca te disse isso. E talvez você que me ouve, você que me assiste hoje, está dizendo: eu tenho muitas promessas de Deus na minha vida, porém ainda não se cumpriu. Por que não se cumpriu? Porque são promessas condicionais. Lembra de Deuteronômio 28? E será que, se porventura ouvires a voz do Senhor teu Deus, obedeceres os seus mandamentos, ter o cuidado de guardar os estatutos, o Senhor teu Deus te guardará, te abençoará em todas as nações. Então, ou seja, se você tem que ouvir a palavra de Deus, tem que obedecer, tem que fazer o querer de Deus para a bênção chegar. Promessas condicionais, gente, estão atreladas à nossa condição. Existem promessas na Bíblia que vão se cumprir, independente de você fazendo ou não, de você acreditando ou não. Tem promessas que se cumprem, não depende de nós. O arrebatamento da igreja é uma dessas promessas. Não depende de nós. O Senhor vai vir, você crendo e você não crendo, ele vem do mesmo jeito. Porém, grande parte das promessas da Bíblia são promessas condicionais. Coloca nos comentários, por favor. Eu aprendi agora o que são promessas condicionais. Coloca aí, só se você aprendeu. Coloca aí. Eu aprendi o que são promessas condicionais. Então, na maioria das vezes, a bênção que você está aguardando não chegou ainda, porque Deus está esperando de você uma atitude. Deus está esperando de você um posicionamento. Deus está esperando de você que você faça algo. E é por isso que Deus me deu essa mensagem hoje. Como identificar se o lugar que eu estou é um lugar tóxico? Porque tem muita gente que me assiste nesse momento que tem promessas de Deus na sua vida. Deus te fez promessas poderosas, Deus te fez promessas grandiosas. Porém, você está no lugar que te paralisa. Você está no lugar que te bloqueia. Você está em um lugar que te impede de viver as promessas de Deus. E é muito comum pessoas estarem em lugares que impedem essas pessoas de prosperar, de crescer. Então eu quero hoje mostrar à luz da Bíblia e da psicologia que o lugar pode sim nos bloquear. Esse texto bíblico fala isso. Deus está falando: Abraão, sai da terra, sai da parentela, sai da casa dos seus pais. Por que Deus mandou ele sair, gente? Deus não podia cumprir a promessa na vida dele lá? E tem muita gente que questiona: não, se Deus tiver que fazer, ele vai fazer comigo assim. Se Deus tiver que me abençoar desse jeito. Aí eu sou desse jeito mesmo. Se tiver que me aceitar, eu vou ser desse jeito. Pessoas que falam essas frases são pessoas que estão travando bênçãos. São pessoas que estão impedindo promessas de Deus se cumprir na sua vida, gente. São pessoas que têm a mente tão fechada que acham que Deus tem que fazer tudo e ele não precisa fazer nada. Acha que Deus tem que fazer todo o trabalho sem você ter que se esforçar pelo menos um pouco. Deus não vai fazer aquilo que é para você fazer. Deus não vai fazer aquilo que é para o Carlos fazer. Aquilo que é para o Carlos fazer, o Carlos faz. Aquilo que é para Deus fazer, com certeza Deus fará. Chegar onde você chegou hoje exigiu de você esforços. Exigiu de você mudanças. Exigiu de você posicionamento. Da mesma forma na minha vida. Agora, não querer mudar essa altura do campeonato, não querer melhorar, não querer ceder, não querer fazer o que Deus quer, gente, é você impedir promessas de Deus na sua vida. É você impedir que Deus continue cumprindo coisas que Ele te prometeu, bênçãos que Ele te falou. Eu quero mostrar para você aqui hoje quais são os pontos para você identificar se o lugar que você está é um ambiente tóxico. E o primeiro ponto que eu quero mostrar aqui hoje é isso. Quando o ambiente te rouba a paz, esse ambiente é tóxico. O nosso Deus, gente, é um Deus de paz. Se você está num ambiente que te gera medo constante, estou sempre com medo, seja de mandar embora, ou de a pessoa ir embora, ou da pessoa se separar de mim, ou de acontecer algum problema, ou de eu ser humilhada. Se eu estou em um ambiente onde eu estou vivendo um medo constante, esse ambiente é um ambiente tóxico. Se eu estou em um ambiente onde a pressão é excessiva, eu estou falando de pressão, todo lugar tem pressão, tem cobrança, estou precisando de pressão excessiva. Nunca é bom o suficiente, nunca está bom, nunca é o suficiente. Por mais que você faça, a pessoa nunca reconhece, nunca vê, nunca nota. E é interessante, as 99 coisas que você faz, ninguém vê. Uma que você deixou de fazer é o que todo mundo fala. Ambientes assim, onde a pressão é excessiva, você está sempre pressionado, sempre sendo cobrado, espremido, esse é um ambiente tóxico. Lugar onde tem culpa sem restauração. Lugar onde você é sempre culpado. Você se sente mal. Tudo, a pessoa consegue inverter a situação e jogar a culpa nas suas costas. Você pede perdão mesmo quando você não fez. Isso é um alerta que você está em um ambiente tóxico.
O segundo ponto de identificarmos se o ambiente que estamos é um ambiente tóxico é quando você precisa se anular para fazer parte daquilo. Você precisa se anular. Ambientes doentios exigem que você se cale direto. Não é se calar uma hora ou outra, porque tem hora que a gente precisa se calar mesmo. Nem tudo que vem na cabeça a gente tem que falar, gente. Mas toda hora você tem que ficar quieto. Toda hora você tem que se calar. Não vou falar nada. E não falo de novo, e não falo de novo, e não falo de novo. Tem pessoas adoecendo. Porque você está pisando em ovos, você não pode falar. Você não pode expressar a sua opinião. Você não pode falar que a pessoa está errada porque ela não aceita. Converso com pessoas todos os dias que convivem em relacionamentos extremistas, onde a sua opinião nunca vale. A sua opinião nunca fez sentido. Conversei com alguém uma vez e falou: olha, pastor, tudo que eu falo ele não me escuta. Ele quebra a cara, mas ele não me ouve. E quando eu falo é motivo de briga. Quando eu falo, meu Deus do céu, é como se estivesse desrespeitando ele. Eu falo para alertá-lo: não faz isso não, vai dar errado. E mesmo dando errado, ainda a culpa sobra para mim, fala que foi porque eu falei. Entende? Ambientes tóxicos fazem você se calar em todas as situações. Volto a dizer, não é se calar uma vez ou outra, porque nem sempre temos que falar, gente. Entenda isso também. Mas é você se calar sempre. É um ambiente onde você precisa se diminuir. Você precisa se rebaixar, se humilhar, não ser quem você é, negar a sua própria identidade. Esse ambiente é doentio. Ignorar os seus valores, onde você fala: olha, eu não aceito traição, e a pessoa está sempre traindo. Não aceito agressão, a pessoa está sempre te agredindo com palavras e às vezes até fisicamente. Isso eu não aceito, a pessoa passa por cima dos seus valores, ela não te respeita. Esse é um ambiente tóxico, onde você é assediado, onde você é humilhado, é visto de forma vexatória, onde colocam apelidos, fazem chacota de você. Esse é o segundo ponto de identificarmos um ambiente tóxico. O terceiro ponto é quando o ambiente enfraquece a sua fé. Quando você está num ambiente, gente, que te enfraquece espiritualmente. Se o lugar te afasta da oração, da palavra de Deus e da comunhão, é um ambiente tóxico. Se um lugar onde você é visto sempre como a pessoa mais errada, tudo que acontece por causa de você, porque você está em pecado, porque você está em erro, o lugar onde enfraquece a sua fé, esse é um ambiente tóxico. Esse é um ambiente que hora ou outra, cedo ou tarde, vai te afastar da fé, vai te afastar da graça, vai te derrubar espiritualmente. Eu já estive em lugares que pessoas criavam situações para me abater espiritualmente, para zombar da minha fé, para zombar do meu Deus, para me desanimar na caminhada, para criticar a forma que eu falava, que eu pregava, que eu cantava. Eu já estive em ambientes com pessoas que tinham prazer em depreciar o meu ministério. Desse jeito aí Deus não vai te usar mesmo. Você nunca vai ser usado por Deus, nunca vai ser um homem de Deus. Olha o seu jeito, olha isso, olha aquilo. E às vezes eu me colocava em dúvida em relação ao chamado de Deus na minha vida. Colocava em dúvida em relação às promessas que o Senhor havia me feito. E eu queria estar naquele ambiente. Eu achava que ali seria o lugar que Deus ia me exaltar. Eu preciso dizer algo para alguém. Eu converso de pessoas que estão em ambientes tóxicos, ambientes de briga, de confusão, de contenda. Mas um dia você recebeu uma profecia que te falou: olha, Deus vai te exaltar nesse lugar. E o que tem de gente que, por causa dessa mesma profecia, morreram espiritualmente no lugar e não saíram antes. Deus tiver que te exaltar, irmão, Deus pode te exaltar aí, te exaltar em qualquer lugar. A exaltação não está dependendo desse ambiente. É que talvez o seu ego está ferido e você quer que as pessoas desse ambiente te reconheçam. Você está aí querendo que uma hora ou outra essas pessoas te aprovem. E na maioria das vezes elas não vão te aprovar. Elas não vão te aceitar. E você quer ficar de todo jeito, porque fala: não, Deus vai me exaltar aqui, que eu fui humilhado e coisa e tal. Deus pode te exaltar em outro lugar. E essas mesmas pessoas saberem da sua exaltação. Sabe, as mesmas pessoas elas podem saber que Deus mudou sua história. Você não precisa morrer espiritualmente nesse ambiente, esperando que algo aconteça. Porque na maioria das vezes tem gente sendo humilhada pela liderança.
Na maioria das vezes tem gente sendo humilhada pela liderança. A pessoa que era para te apoiar está te humilhando. A pessoa que era para te dar oportunidades está tirando de você as oportunidades. Está matando o seu chamado e o seu ministério, e você acha que está certo isso. E você acha que é porque você tem que ficar mesmo. Pare com isso. Deus falou a Abraão, sai. Sai da terra, sai da parentela. Deus mandou Abraão sair de perto da família, gente. O que é sair de uma igreja, de um ministério, de um lugar? Se da família, que é o lugar mais sagrado que existe. Deus mandou Abraão sair para ele crescer, para ele não morrer, para os sonhos de Deus se cumprirem. Porque nós estamos insistindo em lugares que cada vez que passa só está nos adoecendo. Eu não estou dizendo de passar um processo, de uma prova, porque momentos difíceis tem em todo lugar, não é sobre isso. É um lugar onde constantemente, sempre que você está lá, ninguém nunca te apoiou. Ninguém nunca te ajudou. Nunca olharam para você como deveria ser olhado. E não estou dizendo para te bajular, para te paparicar, não é sobre isso. É sobre reconhecer quem você é em Deus. Reconhecer a sua chamada. Reconhecer a sua vida. Reconhecer que Deus te chamou. Eu me lembro que muito jovem ainda em uma igreja que eu congregava, eu era jovem, 16, 17 anos, estudava ainda, mas já estava no ministério, já estava começando a pregar, já estava começando a ser levantado por Deus. Não tinha um emprego ainda, não tinha sequer uma profissão, fase de escola, fase de exército. Eu lembro que o pastor me chamou e eles iam ministrar um curso na igreja naquela época, era curso de hebraico naquela época. Ele selecionou os obreiros que mais estavam avançados na palavra e eles iam fazer um pacote de um curso de hebraico. E o pastor me chamou, o pastor presidente, fiquei todo feliz. Ô Carlos, tem vontade de fazer o curso de hebraico? Eu já era evangelista na época. Falei, claro que eu tenho. Tudo que é para a Bíblia, a palavra de Deus, eu quero aprender. E ele fez a segunda pergunta. Se tem dinheiro para custear o curso, é caro. Eu falei, ô pastor, não tenho. Eu sou estudante ainda, estou me formando no ensino médio, faço alguns bicos, mas não tenho condições. Ele falou, o valor é muito caro. E naquele momento, gente, ele poderia sim, poderia. Não era obrigação, entenda isso. Mas ele poderia me ajudar, custear uma parte, fazer alguma coisa, ele poderia fazer. Naquele momento ele poderia. Lembrando que não é obrigação dele, não tinha obrigação nenhuma. Mas ele olhou para mim e falou assim, tudo bem, então vai orar. Vai orando aí, então, que quem sabe uma hora acontece. Gente, estaria orando até hoje, mais de 20 anos. Existem pessoas que até podem nos ajudar. Lembrando, não é obrigação, mas podem. Mas não querem. Sabe o seu potencial, sabe o quanto você pode crescer, o quanto você pode ajudar no reino, o quanto você pode ser útil, mas não querem. Tanto isso é verdade, que nessa mesma igreja, fazia um congresso, aniversário da igreja, escuta isso é interessante, eu nunca disse isso. Era uma semana inteira de festa da igreja, gente. Cada dia era um pregador que pregava, e geralmente eram todos os ministérios que pregavam, todos da mesma igreja. Era uma igreja grande, tinha mais de 70, 80 igrejas na época. E eu lembro que na época era fita. Alguém aqui é da época da fita? Não é fita de vídeo, não, fita mesmo, aquela fita pequenininha que colocava no deck do rádio para poder tocar. Alguém é dessa época? Coloca nos comentários só quem é dessa época. Meu Deus, agora eu peguei pesado na nostalgia aqui. Era fitas. E todos os pregadores que pregavam, gente, a igreja gravava a mensagem em fita, não tinha DVD, não tinha DVD, não tinha CD na época, era fita mesmo. E a igreja vendia as mensagens, as pregações dos pregadores. Eu falo isso não para minha glória, a glória é de Deus, gente. Era um rapaz de 17, 18 anos eu era na época. E eu chegava na cantina da igreja, no final da igreja tinha cantina, e as mesmas irmãs vendiam fitas, essas fitas de pregação do congresso. E ela falava para mim, Carlos, sabe qual é a fita que mais vende aqui? Eu falei, não, é a sua pregação. A pregação que mais vende aqui é a sua pregação. De todos os 7 pregadores, a sua fita acaba direto. A gente tem que reproduzir novas fitas, porque a sua fita acaba direto. As pessoas compram muito essa sua mensagem. Olha que coisa linda, gente. Eu me lembro até hoje. O tema era as suas águas que saem do santuário. Era o tema que eu preguei neste evento. Um congresso gigantesco, para mais de 700 pessoas. Isso eu tinha 18 anos de idade, gente. Ou seja, tinha potencial. O pastor sabia que eu tinha. A igreja sabia que eu tinha. Poderia ajudar, era um jovem que não tinha condições, mas simplesmente resolveram não ajudar. E está tudo bem. Não são obrigados. O que Deus fez? Me tirou de lá. Me tirou desse lugar. Por quê? Era um lugar que talvez até hoje eu estaria lá, gente. Mas pessoas com medo de eu crescer, de eu exercer o ministério que Deus tinha na minha vida. Entende? Entende por que Deus nos tira de alguns lugares? Quando foi a época de eu sair de lá, ainda não tinha essa maturidade de entender que ali era um ambiente que me adoecia, que me podava, que não deixava eu exercer
o meu potencial. Eu não entendia na época, então eu saí de lá com tristeza. Eu saí de lá triste. Hoje eu entendo que foi necessário sair desse ambiente. Hoje, com a maturidade, com o tempo, eu consigo entender que foi o próprio Deus que me tirou. Na época eu não queria sair. Entende isso? Então, se tem um lugar, gente, que enfraquece a sua fé, esse lugar é um lugar tóxico. E o quarto ponto, mas não menos importante. Deus nunca te chama para um lugar que te destrói. Deus nunca te chama para um lugar que te destrói. Ah, pastor, Deus me levou para um lugar lá que acabou comigo. Eu passei uma prova, entrei em depressão, em crise. Ó, pastor, eu entrei num casamento que foi só prova, eu apanhava, eu passava por crises e não sei o que. Não, Deus não te chama para isso, não, gente. Deus chamou Abraão para sair desse ambiente ruim. Deus chamou Ló para se afastar de um ambiente ruim. Lembra de Sodoma e Gomorra? Um ambiente que ia destruir ele. Deus falou, Ló, sai daí. Você entende isso? Deus não vai te chamar para um ambiente que destrói. Deus vai tirar você desse ambiente. Talvez você está hoje num ambiente onde você acha, não, foi Deus que colocou aqui, pastor, eu tenho que ficar aqui, eu tenho que estar aqui. Nesse ambiente você está doente, você está perecendo, você está sofrendo. Não foi Deus que te colocou nesse ambiente, gente. Não estou dizendo de Deus te colocar para você passar uma prova, uma luta, Deus permitir um deserto, e isso faz parte. É um ambiente, agora um ambiente que está te matando, dia após dia. Um ambiente que já sugou toda a sua energia espiritual. Um ambiente onde você não sabe mais quem você é. Um ambiente onde você não exerce mais a sua fé, onde você não tem voz, onde você não pode falar, onde você não pode se expressar, onde você não tem oportunidades. Um ambiente onde te quebra. Ei, é hora de rever os conceitos. É hora de você olhar e antes que morra espiritualmente, é hora de você despertar e viver aquilo que Deus tem para a sua vida. Coloque nos comentários: eu vou me levantar e viver as promessas que o Senhor tem na minha vida. Eu quero orar por você. Quero orar por você nesta manhã de terça-feira. Você que talvez está num ambiente tóxico, convivendo com pessoas tóxicas, pessoas invejosas, pessoas que te limitam, pessoas que te invejam, pessoas que querem te parar, pessoas que não investem em você, não reconhecem quem você é. Deus vai te dar força para você fazer o que precisa ser feito. Aí você vai viver as promessas poderosas de Deus na sua vida. Em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor Deus, em nome de Jesus, diante dessa mensagem, dessa palavra tão poderosa, nós oramos ao Senhor neste momento e clamamos a Ti, para que o Senhor nos sustente, nos abençoe, nos erga, para que possamos viver promessas do Senhor em nossa vida, para que possamos romper o extraordinário do Senhor em nós. Nos abençoe de forma poderosa. Abençoe este homem, esta mulher, esse jovem. Dê a nós, ó Pai, sabedoria e discernimento para rompermos barreiras, vencermos obstáculos e viver as promessas do Senhor em nossas vidas. Todo lugar que nos limita, que venha hoje ser paralisado pelo Teu poder e pela Tua graça. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Respira fundo. Cadê o sorriso? 9h15 na tela. Que o Senhor te abençoe poderosamente nessa terça-feira. Que o Senhor te dê autoridade, direcionamento, para que você saia de ambientes tóxicos e viva em ambientes saudáveis que te façam crescer e prosperar. Em nome de Jesus. Beijo no coração. O Senhor te abençoe.